Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Somos Todos Mestres. Os melhores temas sobre a expansão da consciência para a construção de um mundo melhor. Com Érica Lima, do canal YouTube Esquecer para Descobrir. Com Joyce Elisa, do canal do YouTube Despertar com Joyce Elisa. Com Jefferson Luiz Orlando, do canal do YouTube Sol do Everest. Elimine suas crenças e medos, focalize no amor e aprecie sem moderação. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, aqui estamos mais uma vez reunidos, eu, Joyce Elisa, a Érica Lima. Oi Érica, tudo bom? Oi pessoal, oi Joyce, tudo bom? Tudo. Oi Jefferson. Oi Jefferson. Olá. Tudo bom? Tudo bem, Joycinha, Eriquinha, pessoal que acompanha aqui o Somos Todos Mestres, gratidão mais uma vez, que bom que você está de volta, Joycinha, que bom. Pois é, às vezes eu me ausento, mas eu sempre volto. Mas tamo junto. Tamo junto. Então hoje a gente teve muita vontade de vir conversar com vocês de novo sobre missão de alma, porque é um assunto muito rico, tem muitos aspectos que a gente gostaria de voltar, né, nesse assunto. Então, na primeira vez nós falamos juntos, né, eu e você, eu, a Érica e o Jefferson, porque nós já tínhamos falado desse tema um pouco antes com a Cris, mas nós falamos sobre uma questão assim mais generalizada, né, sobre o significado da missão de alma, as nossas experiências e tudo mais. Hoje a gente gostaria de trazer um pouco mais de detalhe, porque a gente sabe que é uma questão bastante difícil, não é fácil fazer uma transição, né, de emprego, principalmente, que é essa questão principal que a gente fala na missão de alma. Tem uma série de questões que a gente precisa ver, as nossas questões internas, as externas, as circunstanciais. Então, quanto mais detalhe a gente conseguir dar, acho que fica mais claro, né, e dá para entender melhor que caminho tomar, se inspirar em alguma coisa, enfim. Então, hoje a gente vai dar um pouco mais de detalhes para vocês. Érica, você gostaria de começar, então, essa segunda parte da missão de alma? Sim, Joyce. Conversar sobre missão é algo que eu já comentei várias vezes isso, mas eu repito. Hoje em dia eu gosto muito, mas no passado eu fugia desse assunto. Mas para as pessoas que estão buscando cada vez mais assim, o que realmente elas gostam de fazer, o que seu coração fica feliz quando você está fazendo, a gente conversou muito. Quando a gente terminou o último episódio que a gente gravou sobre missão de alma, né, Joyce e Jefferson, a gente conversou sobre a quantidade de assuntos e de leque que dá para explorar ainda mais nessa questão da missão de alma. E uma delas é esse negócio da transição, né? Como fazer essa transição? Porque quando a gente identifica que a gente está num trabalho que não agrega nada, que a gente está se desgastando muito, que a nossa energia está indo embora, que a gente vai para casa, dorme, se recarrega. Aí chega no dia seguinte, acorda e fala, não acredito que eu vou para aquele lugar, não acredito que eu vou ficar o dia inteiro ali. E aí quando a gente chega nesse ponto e a gente descobre situações que a gente gosta, que estão alegrando o nosso coração, a gente vai querer fugir rápido, essa palavra mesmo, fugir de onde a gente está, achando que esse novo caminho vai ser a salvação. Mas a gente estava conversando muito sobre a questão de não colocar os pés pelas mãos, não fazer de uma hora para outra. Eu acho que, eu não sei o que a Joyce vai trazer pra gente hoje, mas eu acho que seria importante ela complementar com a experiência que ela teve de largar o trabalho dela e fazer essa transição de uma forma mais tranquila, porque você já chegou a comentar comigo, né, Joyce, que você passou por um momento assim de querer, acho que eu vou sair do emprego. E aí você teve uma conversa, acho que até com a Liliane, não foi? A Liliane Moura? Foi. Não. Aí eu acho que vai ser legal você contar essa parte também. Porque eu estava pensando também, e eu vi uns dias atrás, um relato de uma moça que às vezes a gente não precisa nem mudar de profissão. Às vezes você já tem a sua profissão, você já gosta dela, só que você sente que você não está contribuindo tanto quanto você poderia com a construção de um mundo melhor, com deixar um mundo melhor para as pessoas, para você,
os filhos, para os descendentes, para todo mundo, né? Então, eu vi um trabalho de uma moça, eu vou citar ela aqui porque eu achei uma gracinha o trabalho dela, achei lindo. É a Patrícia Putz, se não me engano. É P-U-T-Z. O Instagram dela é @PatriciaPutz. Ela trabalha com arquitetura e ela ama trabalhar com arquitetura. Só que ela sentia que ela podia contribuir mais, que somente a parte da arquitetura para ela estava pouco. Assim, não pouco, né? Mas é aquele negócio, não estava enchendo o coração dela de alegria. E aí, o que ela fez? A vida toda, ela sempre gostou dessa parte mais holística. Ela já tinha feito cursos de astrologia, já tinha feito vários cursos em relação à espiritualidade, relacionados à espiritualidade. E aí, hoje em dia, ela criou uma arquitetura relacionada com a astrologia. E aí, o que ela faz? É lindo o trabalho dela, eu achei incrível. O que ela faz hoje em dia? Ela une tudo o que ela estudou a respeito de astrologia, a respeito de mapa astral e de identificar o ser da pessoa, na hora que ela vai estar fazendo um projeto para a pessoa, seja de uma reforma, seja da construção da casa. Então ela faz... Que lindo isso! Eu vou conhecer, não conhecia. É lindo, Joyce. Eu também achei lindo. Aí o que ela faz? Ela estuda não somente o que a pessoa quer em relação à arquitetura. Eu quero uma casa assim, assim, assado. Eu quero um projeto assim, quero fazer uma reforma na minha casa assim, assim, assado. Mas ela estuda o mapa da pessoa também. Ela estuda a pessoa energeticamente também. Aí ela cria um ambiente para a pessoa estruturado energeticamente também, de acordo com a essência de cada um. Eu achei aquilo lindo. Eu fiquei assim, gente, que trabalho lindo. Ela uniu as duas coisas, sabe? Ela continuou trabalhando com arquitetura, mas ela desenvolveu o que ela chama de arquitetura noética, que é acrescentar essa parte energética na arquitetura. Gente, eu fiquei com vontade, assim, a mil de, sabe, contratar o trabalho dela, de ver a respeito de decoração, a respeito das coisas, tudo relacionado com a nossa essência. Eu achei isso lindo. Lindo, gente, lindo. Maravilhoso. E olha só quantas possibilidades a gente tem. Não precisa ser nada que já existe. Pode ser algo que se cria, né? Algo que vem da gente mesmo, da nossa essência. Exatamente. Lindo. E é o que eu comentei. Se você gosta da sua profissão, você não precisa mudar de profissão. Você não precisa ir trabalhar com espiritualidade diretamente. Mas você pode unir as coisas e deixar, é isso que a gente comenta, né? Deixar o mundo mais feliz, deixar o astral, o inconsciente coletivo mais feliz. Porque não adianta nada a gente, no caso da arquitetura, por exemplo, né? Quero uma casa super linda, maravilhosa, que às vezes aquela casa não tem nada a ver com realmente a sua essência. Você está seguindo o que a moda está dizendo, o que padrão hoje em dia está dizendo, mas o que você realmente vai gostar de estar, como você vai gostar de estar dentro da sua casa. Eu achei lindo, gente, a união que ela fez do trabalho. Muito legal. Muito bom. E aí, quem fala agora? Vai você, Jeff. Bom, Eriquinha, a gente pode colocar o contato dela ali, né, no site, no podcast embaixo, isso. Né, Sim. na descrição. Sim. Interessante essa história, não conhecia também esse trabalho dela, né? E acho que eu vou contribuir também um pouco com a minha própria experiência nessa parte, porque eu comecei a trabalhar com 16 anos, vou tentar ser bem breve, porque senão vai ficar só a minha história, vai ficar chato demais, mas... É chato. Não, só vai ficar só a minha história. Eu também, adoro uma história. Eu também adoro, mas só pra gente dividir, senão fica desonesto aqui com as nossas experiências, né? Mas assim, eu comecei a trabalhar com 16 anos, na época eu fiz processamento de dados e eu entrei numa empresa de sistemas, da qual eu fiquei praticamente com o meu primeiro emprego quase que 10 anos trabalhando nessa empresa. E basicamente eu aprendi tudo lá no sentido de vida mesmo, assim, relacionamentos, pessoas, trabalho, como planejar financeiramente. Através dessa empresa e do meu trabalho nessa empresa, eu consegui comprar meu apartamento, consegui viajar, carro, viver, né? Viver e seguir adiante. Só que
um bom tempo, desse período que eu fiquei lá inicialmente, eu não era feliz. Não era feliz. Não tinha jeito. E mesmo com muito sucesso, pelo menos nas áreas que eu passei, né? E empregado e tudo mais. Então, eu via que tinha alguma coisa que não estava legal. E aí, eu mudei de empresa, por algumas razões que aconteceram na época. Eu fui para empresas boas também, na época, mas não era isso. Eu até tentei ver se era possível se fosse a empresa, e era esse ponto do meu relato que eu queria colocar, né? Se era a empresa que eu trabalhava, né? Mas não era a empresa, era eu mesmo. A gente sempre fica achando que é do lado de fora, né? O problema está do lado de fora e não dentro. Eu tinha uma leve suspeita que era comigo, mas eu sabia que era comigo, mas eu achei que isso ia tampar o buraco, mas não foi. Sim. E aí o tempo foi passando, eu fui, obviamente, trabalhando com coisas que eu não queria, porque estamos falando de sobrevivência, né? Não tenho ninguém para bancar, então é aquilo, você vive e tem que dar conta do recado você mesmo. Sim. E chegou um ponto que isso não era mais possível, não teria mais como eu viver desse jeito sem que eu tivesse um treco, assim, sabe? Assim, apagasse a minha essência. Sim. Ia ficar só no zumbi mesmo, vivendo na zumbilândia da ilusão. Né? Isso, no automático, né? Então, eu falei, não, eu vou mudar. E aí, claro que eu tive algumas experiências extrafísicas nesse período, eu tive contatos mediúnicos e tudo mais, e isso acendeu a minha essência que eu tinha quando eu era criança, nessa encarnação, meio que resgatou, conectou o processo, e aí eu fiz um movimento para que eu pudesse fazer a transição, que é o que você comentou um pouquinho, que a Joyce talvez comente, né? Então me planejei, continuei trabalhando com coisas que eu não queria fazer, que era nessa área de tecnologia. Eu me planejei financeiramente, na medida do possível, para fazer essa transição, e chegou um ponto que eu acreditava ou achava que era o suficiente, e tinha que ser, naquele momento não aguentaria mais ficar naquela condição, e eu fiz a transição. Eu saí da empresa, de uma empresa muito, muito boa, com uma situação relativamente confortável financeiramente e benefícios, e fui para a luta diante do que eu tinha planejado financeiramente e no que eu tinha estudado que seria possível para conseguir... Como que você fez essa transição? Você estudou enquanto ainda estava trabalhando na empresa? Exatamente. Que foi, por exemplo, eu me formei, por exemplo, eu fiz uma das minhas formações foi com a psicoterapia reencarnacionista. Sim. Outra, antes disso, foi com as mandalas através da magia divina, que era uma outra técnica que eu ainda tenho, mas muito esporadicamente, né? Sim. Eu fui fazendo isso enquanto que eu estava nos finais de semana, à noite, né? Então, fazendo aquele movimento de você estar focado, né? Eu fiquei muito focado, aí no final eu simplesmente pedi demissão. Todas as empresas que eu saí, eu pedi demissão. E fiz esse movimento de se arriscar, né? Tipo assim, tem que dar certo. Dá certo, não tem como dar, entre aspas, errado, porque nada dá errado, né? Só tinha que acontecer mesmo, né? Mas eu foquei que tinha que ser esse movimento, e fiz, e já se passaram 8 anos que eu fiz esse movimento, um pouco, uns 8 anos, isso um pouquinho mais, e foi muito maravilhoso, porque essa é a minha missão de alma, né? O que eu faço, tá aqui agora, por exemplo, se eu não tivesse feito esse movimento, obviamente eu não estaria aqui agora falando com vocês, estaria lá no escritório, não fazendo o que eu vim fazer nessa encarnação, tá? Eu assim, meu caso, eu sei que é isso, porque eu consegui me aprofundar a mais com o que eu faço, com o meu trabalho. Meu trabalho viabiliza que eu me aprofunde ainda mais em relação à minha programação existencial, minha missão de alma. Isso me ajuda
a ter mais certeza do que eu vim fazer. Agora, como exemplo que a Eriquinha falou, você não precisa fazer esse caminho que eu fiz, ou o caminho que a Érica fez, o que a Joyce vai mencionar, que ela tem o momento dela hoje. Você pode ser feliz no que você faz, você pode sim. A minha dica é assim: não precise sair correndo que nem um maluco para você ser mais um espiritualista, ou trabalhar com espiritualidade, ou trabalhar com coach, ou com autoconhecimento. Tudo isso aí é muito importante. Mas será que você é isso? Será que essa é a sua história? Ou você está comprando também essa história? Você precisa avaliar isso. A minha dica é: não saia correndo se não é isso, se você ainda não tem certeza que é isso. Faça uma avaliação, sabe, se observe, realmente seja sincero com você. Agora, existem algumas coisas que você só vai saber fazendo, como a gente já falou em programas anteriores, caminhando que o caminho aparece, tá? Mas, entre aspas aí, pessoal, não é tão simples assim como parece, tá? Você precisa ter muita fibra, muita coragem, determinação, é maravilhoso, mas é como qualquer outra coisa, você precisa se empregar, você precisa se focar, você precisa se dedicar, não tem passe de mágica, não tem, sabe? Não é paraíso na terra, não é nada disso. A gente estava falando, as contas não param, né? Elas estão aí, ou seja, você precisa sobreviver, ou você precisa viver, né? Assim, uma coisa maravilhosa, mas precisa ter um impulso, você tem que ter um chamado, você tem que ter um movimento para isso, né? Você tem que se sentir feliz fazendo isso, e não, na minha opinião, tá, pessoal, é a minha verdade, tá? E não ser uma coisa automática, como, por exemplo, você ir na empresa, bater o cartão e sair. Uma obrigação, uma coisa, né? Isso, é uma entrega. Tá? Então, como a Joicinha já falou também em um outro programa, essa aqui é a ilusão. E a Eriquinha também falou, é uma ilusão bem real. Engana. Mas essa não é a vida. A vida é o espírito. Então, assim, estar fazendo o que você gosta é importantíssimo, porque depois dessa encarnação você vai embora, tudo vai ficar, sendo você milionário ou pobre, vai ficar, e você vai levar o que você viveu nessa encarnação. Você vai levar o que você sentiu, ou o que você sente, as relações que você fez, quanto que você se entregou, quanto você amou, o resto já era. Vai levar as raivas, os ódios, as angústias, vai levar tudo. Esse pacote de emoções, sentimentos e pensamentos é a tua bagagem. E essa bagagem, você pode achar que não pesa, mas é a que mais pesa. É verdade. Essa nossa conversa justamente para botar na tua cabeça e botar na tua mente a importância que é da gente fazer o que a gente gosta. E você não precisa entrar nessa onda de vender pacotes espirituais e tudo mais, ou de autoconhecimento, sair que nem um maluco fazendo tudo, investindo uma grana, porque a gente sabe que isso também é um serviço, um produto que é oferecido, porque essas pessoas estão se dedicando, e esses custos são caros, não são custos baratos, né? Porque o material é de alto valor. Estamos falando de coisas realmente que têm valores altos, porque as pessoas estão fazendo o curso, estão estudando, elas não param de fazer. Então não é uma coisa beneficente ou uma coisa de R$10, assim, ninguém dá valor para nada. Quem está buscando esses cursos de autoconhecimento, espiritualidade, sabe que os materiais são muito profundos, porque a gente vai lá no ponto da alma mesmo, né, lá do espírito. Então são coisas que são bem delicadas. Então, olhe antes de você investir esses seus recursos, porque isso também vai contar lá na frente. Então, calma. Tem aí um futuro aí próximo, aí estamos com alguns planejamentos para ajudar vocês com a missão de alma e tudo mais. A Joicinha pode ser que fale alguma coisa, e tem os nossos programas justamente para que a gente possa ajudar vocês de forma
gratuita, beneficente, né, sei lá, espontânea, né, como você se possa dizer, porque todo mundo aqui tem um chamado. Nós três temos chamados, a gente batalhou para chegar aqui, né, todo mundo de um jeitinho, e nós estamos dividindo isso com vocês como um bate-papo, convidando vocês para puxarem uma cadeira e entrar na conversa com a gente. Isso aí, Jefferson. Eu queria falar um pouquinho sobre os tipos de missões que existem e também desse processo de transição, que é o que mais, né, pega. Eu acho que, assim, pelo que eu percebo, né, das pessoas que me seguem, as pessoas que me perguntam, Joyce, qual que é a minha missão? Porque a parte mais difícil, ao meu ver, fora a transição, é você conseguir entender, porque ninguém nasce sabendo, né? Alguns têm essa coisa da missão muito, muito forte, acaba entendendo numa idade um pouco mais jovem? Mais jovem, mais cedo, né? Mais cedo, eles conseguem entender mais cedo, mas a grande maioria não é assim, a gente tem que passar por um processo mesmo, e aí é quando vem esse chamado que a gente começa a buscar. Então tem vários tipos de missões de alma, tem uma missão que é a de todos nós que estamos aqui na Terra, que é a de evoluir, certo? Então, todos nós viemos aqui, estamos vivendo aqui para aprender alguma coisa, né? Então, essa é a missão número 1, digamos assim, né? Que é comum para todos nós. E aí tem as missões que são aquelas de relacionamentos, que também todos nós temos, tá? Fora a missão falando profissão, que a gente precisa contribuir com outras pessoas, né? Com o mundo, tem a missão de relacionamentos. Então, a gente sempre vem com alguma coisinha ali para consertar nos relacionamentos. Ou se não é com determinadas pessoas da família, o que é muito difícil, porque geralmente família, né, tem coisinhas lá atrás que a gente traz, que a gente precisa arrumar. Se não for isso, é aprender a se relacionar com as pessoas. Relacionamentos são as coisas mais difíceis que existem nessa vida. E delas, né, e desses relacionamentos nós tiramos muitos aprendizados. Então tem esse tipo de missão também, que é muito comum para todo mundo. E aí vem a missão específica de cada essência, que é o que cada um vem fazer aqui, de acordo com a sua essência, de acordo com o que a pessoa tem de, por exemplo, talentos, de qualidades. Nada é por acaso, gente. Então, a forma que nós somos, a forma que nós viemos, a personalidade, a forma de se expressar, o corpo físico, gente, a voz, tudo isso tem a ver com o que a gente veio fazer. Nada em vão. Tudo é muito bem calculado, muito bem feito. Então, se você chegou numa época da sua vida que você sentiu um vazio, que é o que a gente sempre fala aqui, chegou aquele momento que eu estava trabalhando e eu comecei a sentir que não era bem aquilo, ou então que poderia fazer algo melhor. Então, esse é o primeiro ponto. O sinal, né? O sinal. Veio o chamado, veio o vazio, então você entende que você não está no caminho que você deveria estar, né? E a partir disso, a minha dica é que haja uma busca, porque como o Jefferson falou muito bem, se você não se mexer, se você não buscar, não vai cair do céu, gente. A gente tem que correr atrás. A gente tem que investigar lá no fundo, a gente tem que se embrenhar nas coisas, tem que fazer, sei lá, tudo que você sentir no coração que você precisa, vai lá e faz. Vai contribuir para o que você encontra a sua missão. No meu caso, que eu sempre falo, determinante para mim foi quando eu fiz o meu mapa astral. Porque lá estava muito claro. Espiritualidade. Na área de trabalho, espiritualidade. Na área de relacionamentos, espiritualidade. A espiritualidade é meu mapa inteiro. Então, gente, não tinha como, né, duvidar. Era isso mesmo. Sobre a transição, que eu também gosto muito de falar, eu acho que o mais importante é a gente entender os sinais que a vida traz, né? Não forçar, não se precipitar, que nem a gente fala de não chutar o balde, né? Não façamos isso. Então, vamos entender os sinais da vida. No meu exemplo, o que aconteceu? Eu trabalhava nessa empresa, que era lá em São Paulo, eu moro em outra cidade, eu moro aqui em Santos. Era bem cansativo, que eu tinha que voltar todo dia, enfim. E eu amava aquela empresa. No começo era o meu sonho de emprego. Eu estava feita, tinha um salário muito bom, eu viajava, tinha festas, era maravilhoso. Empresa dos sonhos. Só que aí chegou o vazio, né? Esse vazio que eu falei para vocês chegou e eu comecei a procurar.
E aí a empresa já não era mais a empresa dos sonhos. Eu comecei a ver que aquilo não era realmente o que eu estava procurando. O sonho já começou a não ser mais sonho. Não era mais sonho. Aí, assim, aquele salário, né, que eu achava, comecei a repensar, porque assim, o que eu fazia? Eu ganhava o meu salário, mas o que eu fazia com o meu salário? Eu pagava as contas. Eu não tinha nem tempo para curtir o meu salário, eu não tinha tempo para viajar, não tinha tempo para nada. Aí comecei a rever, não tinha tempo para minha família, para os meus filhos. E aí esse vazio aumentando. E eu comecei a procurar, né? Aí o que foi acontecendo? Enquanto essa busca interna estava acontecendo, e que nem eu fiz igual o Jefferson, fui fazendo cursos enquanto eu estava trabalhando. Aí eu fiz curso de projeção astral, curso de clarividência, de bioenergia. Antes disso eu tinha feito curso de acupuntura, tinha me formado em medicina tradicional chinesa, mas ainda trabalhando nessa área. Aí o que aconteceu? Chegou um momento que a vida começou a me mostrar que realmente aquilo não era mais para mim. Então começaram conflitos ali na empresa, chegou uma nova gerente que era um inferno na minha vida, e tudo aquilo começou a desmoronar, né? E aí eu comecei a entender, não, realmente eu tô achando que daqui a pouco eu não vou mais fazer parte desse estilo de vida que eu tô tendo. E as coisas foram realmente se encaminhando para isso. E alguma coisa dentro de mim falava assim, calma, não se precipite, porque a minha vontade, gente, era de não voltar mais. Vou acordar de manhã, não vou mais, vou ligar o acho que é a vontade mais. De todo mundo, né? É a vontade, quando chega nesse ápice, fala, tipo, levantar, pegar as coisas, ou nem avisar assim. Dá uma coisa assim, volta, tchau, não quero mais. Mas a gente sabe que não é assim, né? Porque primeiro que a gente tem responsabilidades lá no trabalho, que a gente não pode abandonar assim do nada, né? Sim, e outra que a gente tem as nossas pessoais. Claro, lógico. Então não tinha como. E aí, sempre aquela vozinha, né? Calma. Vê os sinais. Espera. Aí eu fui esperando. Enquanto eu esperava, eu fiquei parada? Não. Fui fazendo curso, fui indo, fui vendo, fiz mapa astral, fui investigando. E foi até uma conversa que eu tive com a Liliane Moura, que a Érica falou, né? E eu falando pra ela, Lili, não sei mais o que eu faço, nossa, eu quero ir embora dessa empresa, não aguento mais. Ela, calma, Joyce, calma. Foi mais um sinal que veio pra mim, né, de aguardar, de esperar. E aí chegou um momento que eu fiquei sabendo que a empresa precisava demitir algumas pessoas para diminuir gastos. Eu falei, tá aí. É muito nada. Eu podia ter tido isso. Cheguei lá na minha gerente, me candidatei, ela ficou me olhando muito estranho e falou, mas você tá louca? Porque você tem filhos, você tem marido, você tem uma casa, como que você, né, vai sair da empresa? Eu falei, não, fica tranquila, eu já tô vendo algumas outras coisas. E aí foi quando eles me mandaram embora. Então, assim, foi todo um processo. E realmente eu nem imaginava que isso ia acontecer lá na frente, porque a empresa estava muito estável, né, uma coisa que eu nem pensava que fosse acontecer. Mas a vida é sempre assim, ela vai surpreendendo, né? E é feita de ciclos. Então, essa experiência que eu tive, além de me trazer a minha missão de alma, que foi maravilhoso, me fez entender os ciclos da vida e os sinais que a vida dá. Porque quando a gente está em desalinho, né, quando a gente está fora do nosso caminho, se não for problemas no trabalho, são problemas pessoais, problemas de saúde. Se está dando errado, é porque você não está alinhado. Então, são sinais que a vida vai mostrando para você entender que aquele ali não é o teu caminho. É que muitas das vezes a gente não sabe entender isso. A gente ignora completamente e a gente insiste no erro. E aí sofre, e aí fica doente, e aí tá tudo errado. Se afunda no sofrimento e não sai daquilo, né? Então, é questão da gente realmente entender esses sinais, né? E aí a busca. Então, acho que esses aspectos sobre missão de alma são muito importantes, né? Tanto do entender o que a gente veio fazer aqui, que aí é uma coisa pessoal, né, de cada um, quanto de entender os sinais que a vida vai dando, porque aí você vai entendendo o momento certo de tomar decisões, você vai tendo uma espera, assim, consciente, né? Você não vai pôr os pés pelas mãos, e as coisas vão desenrolar de uma forma mais tranquila, né, mais assim, estável, né? Então acho que é importante isso. Ótimo relato, ótimo. Talvez quer falar alguma coisa, Érica? Eu ia só comentar que talvez o momento da busca pode ser o mais desafiador, assim, para todo mundo.
pelo menos, foi o momento mais desafiador para mim. Porque eu passei por esse processo de ter absoluta certeza de que eu estava no lugar errado, que eu não estava fazendo o que eu deveria fazer, mas o que eu deveria fazer? Aí esse processo da busca, mas quando a gente cria coragem de ir atrás dessa busca, de realizar essa busca, igual a Joyce comentou, de começar a observar os sinais, observar o que está vindo pra gente, observar a nossa intuição, que fala assim muito com a gente, muito. É uma frasezinha rápida, delicada e que você entende, mas a gente, quando tá no dia a dia, a gente fala, deixa isso pra lá. Mas essa frasezinha rápida, delicada e com muita clareza, segue essas intuições de tipo, faça isso, ou olhe isso, ou veja esse curso aqui, ou estude isso. Isso tudo faz diferença. Eu acho que, assim, eu poderia complementar aqui antes da gente finalizar, que acho que uma coisa muito importante é lembrar todo mundo aqui que vê e ouve a gente, principalmente ouve, que nós não fomos criados ou educados a assim, olhar para dentro, a ver os sinais, né? Por exemplo, a Joicinha fala muito dos sinais, né? E eu sempre, desde criança, sempre, os meus amigos conhecem, tal, desde pequeno, eu falo desses tais sinais da vida, né? Tanto que nesses últimos anos, eu fiz quase que 5 anos, 4 anos e pouco, uma vivência, aconteceu o último domingo do mês, durante mais de 4 anos, com uma amiga minha, a Mônica Pantarotto, no Espaço Astrolábio, que chamava Sinais da Vida. Que legal. Olha que legal. Sim. E eu coloquei esse nome por causa disso. E eram encontros, vivências que a gente fazia, 4 anos, um pouco mais de 4 anos, que ajudava em vários aspectos, temas que a gente colocava, tal, e ministrava algumas vivências junto com ela, tal. E era beneficente, a gente começou a pedir valores, né, simbólicos, né, mas valores para entrar, e durante esse período a gente ajudava muito, uma das instituições que a gente ajudava era Médicos Sem Fronteiras. A gente conseguiu arrecadar mais de 40 mil reais, mais ou menos, durante esses anos. Que beleza. Né, o Médicos Sem Fronteiras. Então, assim, dá para fazer muita coisa, né, E o fato é que a gente não aprendeu a olhar para esses sinais. Nós não aprendemos desde pequenininho a olhar essas intuições. E elas não são tão fáceis por isso. Elas já são sutis se você já tivesse aprendido desde criança nessa encarnação. E você não aprendeu a fazer isso. Essa que é a verdade. São raras exceções que tiveram um tipo de criação que valorizava ao chamado espiritual, íntimo, ou da alma, como se possa dizer, né? Então, a maioria não teve isso. Então, por isso que é tão desafiador você encontrar essa vozinha que a Érica falou, né? Aquela coisa sutil, porque é sutil, gente. Isso passa. A gente passa o caminhão em cima, nem vê, sabe? O caminhão passa o caminhão, passa o trator, e você não vê nada. Não vê nada, e aí você continuar fazendo o que você vai fazer. E aí você tem lá as suas contas, você tem lá os seus compromissos, seus financiamentos, e aí sabe o que vai acontecer? Você não vai fazer. Você não vai fazer se você não tiver coragem. Coragem é vir com o coração. Se você não tiver fibra, determinação, se você não se planejar, pode ser que você não se planeje, que você faça por acaso e dê tudo certo? Pode ser. Tudo pode ser. O impossível é possível. Mas entenda que a gente está trazendo um pouco da nossa história e um pouco mais do que é um processo, não é um passe de mágica, de novo, vou falar, né? É um processo, então precisa de ação, deixar a intuição rolar, mas às vezes você tem tempo, tem um delay entre, tipo, o coração está pedindo, como a gente estava falando antes de gravar, né, Eriquinha? O coração está pedindo, mas a gente ainda está segurando. O coração está pedindo, mas a cabeça ainda está com medo. Isso faz parte do processo, sabe? Aceitar isso também faz parte do processo. Mas
fique atento também para ver se você não está deixando o bonde passar. Vamos supor, passa 2, 3, 4, 10 anos, aí você olhou e falou, caramba, agora já foi. Determinadas coisas, pessoal, isso passa, né? Passa o tempo, e aí vai ficar para a próxima, sim, fica para a próxima encarnação. Algumas coisas ainda vai dar tempo para corrigir, mas outras coisas não dá mais. E aí a gente chega lá, depois de viver, né, lá na espiritualidade, olha para trás e fala, ai, caraca, eu não acredito que eu perdi de novo, vamos lá, deixa eu encarnar de novo. De novo, volta de novo. Então, assim, não fica triste, porque você vai ter outra oportunidade de fazer, mas vai começar tudo de novo. Né? Então, sei lá, se você está ouvindo esse áudio, se você está vendo esse vídeo, ou outras coisas, vai se permitindo ter um pouco mais de entrega nisso, se você está tendo esse chamado profundo, né? Se você está tendo esse chamado, acho que vale muito a pena você se permitir, porque muitas vezes é aquilo que a Eriquinha falou, tá lá a vozinha, mas você está passando em cima e nem de um. Aí, mas a vozinha, ela não para, viu? Pode ter certeza, ela fica lá. E fica. Aí pode ser que na velhinha a vozinha tá lá, fica, mas já tá velhinho, né? Tem algumas coisas que já não vai dar mais para fazer, mas se der para ainda pegar os 48 segundos do tempo e fazer alguma coisa, faça. Sim, sempre há tempo, né? Sempre há tempo. Bom, é isso que eu queria complementar, eu acho. Legal, Jefferson. Então, gente, é isso que a gente queria trazer, complementando um pouco mais esse tema. É muito extenso, a gente tem vontade de ficar falando horas e horas e horas sobre isso, né, porque são vários aspectos, várias coisas que a gente gostaria de compartilhar, mas está aqui mais um pouquinho para ajudar vocês que estão nessa busca. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o site é www.somostodosmestres.com e lá vocês podem deixar comentários, sugestões para novos episódios, tá bom? Então é isso, meus queridos, por hoje. Eu deixo um beijo enorme no coração de cada um e até a próxima. Beijo enorme para vocês, pessoal. Muita paz, muito amor no coração. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Muita paz, muita luz, muita intuição e muita missão de alma para vocês. Muita. Valeu.